E aí, pessoal, tudo bem? A gente terminou de tratar sobre matrizes, sistemas de equações, e agora a gente vai entrar em um novo tópico, tá? Onde a gente vai começar a olhar as curvas paramétricas, tá? Isso é uma ideia simples, que é um ponto se movendo no espaço, né? E ele traça um caminho no tempo, tá? Então, é, existem quatro variáveis a ser consideradas: a posição do ponto, né? Então a variável x, y, z, e uma variável independente que é o tempo, a variável t, que a gente vai pensar, né? Nesse caso, né? A gente está pensando como tempo, mas não é necessariamente o tempo, tá? Às vezes a gente não está tratando um objeto se movendo, mas é uma maneira simples de tentar entender como funciona uma equação paramétrica, tá? Se um ponto ele está se movendo no plano, então existe apenas três variáveis, tá? A posição do objeto, que é o xy, duas variáveis, e o tempo, que é a terceira, t, né? Então, se as posições, né, dependem do tempo, a gente vai ter que x é um x de t, y é um y de t e z é um z de t, tá? É o primeiro ponto. Então a gente vai indicar x, y e z como funções do tempo. E a gente vai dizer que t é um parâmetro e as equações x, y, z são chamadas de equações paramétricas. Em exemplos físicos, o parâmetro geralmente, frequentemente representa o tempo, tá? Por isso que é essa ideia que a gente vai tratar. Então, a gente vai ver outros casos onde o parâmetro tem uma interpretação diferente ou a mesma, ou às vezes não tem interpretação nenhuma, tá? É, então, a gente vai ver que curvas gerais, tá? Então, agora a gente vai supor o nosso que o nosso ponto se move em uma reta, tá? Então, a ideia básica, o dado básico que a gente precisa para especificar uma reta é um ponto onde a reta, onde está na reta, e um vetor paralelo a ela, para poder especificar. É o suficiente. Então, o que a gente precisa é um ponto e uma direção. Então, se a gente tem uma reta, a gente tem uma reta, a reta é infinita dos dois lados, né? Então, a gente tem a reta. O que a gente precisa é de um ponto. E a gente precisa, né? A gente pode ter outro ponto, que é o ponto de coordenada x, y, z. Ou a gente também precisa ter, né? Aqui, um vetor. Vou fazer o vetor em cima da reta, depois eu desloco ele, tá? A gente precisa de um vetor que seja paralelo à reta, tá? Então, esse cara aqui é a direção, tá? Então, eu vou fazer o primeiro exemplo, que é o seguinte. Exemplo 1. Escrever a equação de uma reta que passa pelo ponto P0, que é 1, 2, 3, e que ele tem um vetor paralelo V, que é, que é o vetor 1, 3, 5. Tá? Então, se o P, o ponto P, é o que tem coordenada x, y, z, ele está na reta, né? Então, o vetor P0P, tá? Que é
x menos 1, y menos 2, z menos 3, esse vetor é paralelo ao vetor v, tá? Portanto, esse P0P ele é um múltiplo escalar de 135. Então, a gente vai tomar como escala o t, tá? Então, a gente pode escrever da seguinte maneira. Um vetor xyz, tá? Ele vai ser o vetor P0P, que como ele é paralelo ao vetor V, ele tem um múltiplo escalar desse vetor. Ou seja, né? Isso só é verdade, né? Isso só é verdade se x menos 1 é igual a t, tá? Que mais? Y menos 2 é igual a 3t e z menos 3 é igual a 5t, tá? Então, a gente tem aqui três equações que vão ser x é igual a t mais 1, y é igual a 3t mais 2 e z é igual a 5t mais 3. Ok? Então essas são as equações, tá? Paramétricas para essa reta. Então mais um exemplo. Nesse exemplo 1, se o vetor direção for 2, 6, 10, então perceba que 2, 6, 10 é exatamente duas vezes o vetor do exemplo 1, tá? Exatamente igual. Então a gente continua tendo a mesma reta, só que agora com uma parametrização diferente, porque ela está se movendo, porque a trajetória de um ponto se movendo, né, que segue o mesmo caminho na trajetória, né, mas ele alcança cada posição em tempos diferentes. Então a equação paramétrica é diferente. Fechou? Então, no exemplo 3, em geral, né, uma reta que passa por um ponto P0, então a gente está falando de forma geral, então P0 é x0, y0, z0. Em direção de um vetor que é paralelo, né? Então V, de forma geral, vai ser um vetor V1, V2, V3. Tá? Tem a seguinte parametrização. Então, a parametrização a gente pode olhar aqui em cima como é que a gente faz, né? Tá aqui um passo a passo. X, Y, Z vai ser x menos x0, y menos y0, z menos z0. E isso tem que ser igual a um t vezes v1, v2, v3. Ok? Então, né, a gente pode reescrever colocando que x menos x0, né, xy0, vai ser xyz, vai ser um vetor com coordenadas x0 mais tv1, y0 mais tv2, z0 mais tv3. Tá? Então, né, a gente tem aqui as equações paramétricas para uma curva genérica, né? Que é
x é igual a x0 mais tv1, y é igual a y0 mais tv2, e z é igual a z0 mais tv3. Ok? Então, mais um exemplo é encontrar uma reta a gente vai encontrar uma reta que passa pelo ponto P0, 1, 2, 3, e um ponto P1, que é 2, 5, 8. Então, a gente vai usar os dados é estranho, né? Os dados que a gente tem para encontrar os dados básicos, que a gente precisa de um ponto e um vetor direção para a reta. Então, o ponto a gente já tem, que é o P0, e a direção vai ser, ou seja, o vetor V, vai ser o vetor P0, P1. Tá? Então, esse vetor vai ser 2 menos 1, 1. 5 menos 2, 3. 8 menos 3, 5. Então, esse é o vetor. Tá? Então, a gente vai ter que o vetor x, y, z é igual a um vetor que vai dar origem até o ponto P0, né? E esse cara aqui vai mais, né? Mais um parâmetro vezes o vetor de paralelo. Então, a gente vai ter 1, né? 1 mais t, 2 mais 3t, 3 mais 5t. Tá? Então, a gente vai ter, no final das contas, as três equações paralelas, que vão ser x igual a 1 mais t, y igual a 2 mais 3t e z igual a 3 mais 5t. Ok? Então, eu vou deixar um exercício para fazer, tá? Para o próximo vídeo. São 2 exercícios, que são os seguintes. 1. Dadas equações paramétricas para x, y, z. Deixar assim, porque senão vai achar que E também não. Na reta na verdade, dadas não, né? É um exercício, não é uma resposta. Então, D. Acho que não tem, né? Tem. Pô, tem acento? Deve ter. Né? Monossílabo com significado, né? Então, que na reta que passa pelo ponto 1, 1, 2, né? Na direção paralela ao vetor 2 menos 3 menos 1. Tá? E a segunda questão de equações paramétricas para a interseção
interseção dos planos x mais y mais z igual a 1 e x mais 2y mais 3z igual a 2. Ok? Esses são os exercícios. O primeiro é exatamente o que a gente vem tratando. O segundo, a gente vai ter que misturar o que a gente sabe sobre equações de planos e aí fazer o que a gente tratou nesse vídeo aqui. Ok? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.